No Dropbox falava que era 120 minutos. Iniciou a gravação, ela vai falando bobagem aqui. Pois, permita-me nesta fala só uma pequena referência a essa questão. Pode falar, camarada. E trazer aqui aquilo a que um autor português chama de Bessa, no seu livro Elite. E ele fala uma coisa importantíssima, da questão da contra-elite. Eu fiz há pouco tempo um trabalho, falava sobre essa questão da formação superior como instrumento de mobilidade em Angola. E uma das coisas, justamente, que nós reparamos é o facto de aquela que era a elite combatida, os portugueses, no caso de Angola, foi substituída por uma nova elite, a que Bessa chama de contra-elite, que está justamente a fazer aquilo que o português fazia no próprio país. Exatamente, Isaac. Isso se deu também na União Soviética, isso se deu na China, isso se deu em Cuba, isso se deu no Vietnã. Hoje não podemos falar de um agente social, diríamos, um empresário que não seja do partido da situação. E tudo aquilo que não for desse partido da situação não é empresário. Os outros partidos da oposição tendem a ser fechados, criam-se partidos satélite, os empresários têm que ser agrupados a este tal partido, não pode haver uma outra classe que não seja desse partido. As associações tendem a ser fechadas. Hoje o Estado tem 5, era uma televisão pública e 4 privadas. Hoje as 4 privadas se tornaram públicas. Está assim. Por isso, aquilo que o Clayton diz a respeito dessa questão da apropriação, passa a expressão, e da luta, ou seja, e do percurso contrário que se fez, no sentido de, se antes era para combater alguma coisa, hoje aquilo que foi combatido está justamente a ser pego por aqueles que combateram. É uma coisa interessante. Interessante no mau sentido, obviamente. Obviamente. É exatamente isso que Proudhon e que também Bakunin, né, nos escritos contra Marx, vai... É claro que ali, com Bakunin, já é uma outra situação, porque se trata da Internacional dos Trabalhadores. A gente chega lá. Mas vamos focar um pouquinho aqui nesse processo da dialética. Ora, a visão do método, ela acaba transformando a realidade, quer dizer, como é que você age, né? Se você pensa que o mundo vai acabar, né? Que a economia vai acabar, que a história vai acabar, que esse é definitivo, né? Então você faz tudo para chegar nesse definitivo aí. Vai acabar a exploração de classe, tal, ainda que você recorra para a exploração, porque está justificado, uma hora vai acabar, né? Que esse é o processo da dialética natural, né? Eu estou lutando pela superação, quando, na verdade, né, você está reproduzindo a antítese. Né? Você era uma síntese, uma tese que era contrária a outra tese e que se transformou, na verdade, numa nova afirmação daquilo que você era contra. Né? E esse processo de dialética serial, que nunca foi entendido e sequer muito estudado, né? Que o Proudhon traz. Ora, isso para o Proudhon implicava o quê? Implicava que o Proudhon ele era capaz de ver uma coisa e olhar a mesma coisa de novo, porque essa coisa ia se transformar em outra. O Proudhon, por exemplo, ele foi em 1848, acho que 1848, acho que é isso, deputado constituinte. Né? Ele foi deputado constituinte e foi, inclusive, um dos primeiros a falar da educação pública no país, num país inteiro. É claro que essa educação pública do Proudhon tinha liberdade, ela não era centralizada, né? Mas ela era definida a partir dali, daquela convenção.
Logo em seguida, o Proudhon verifica que a participação dele na Constituinte foi uma bobagem. E que nas eleições seguintes o Proudhon era contra os trabalhadores participarem da representação. Depois o Proudhon vai olhar assim, tá, mas e como é que se dá? Nós temos que ter alguma fórmula de governo, de autogoverno. Então ele vai pensar na federação. Então muita gente vê no Proudhon contradições teóricas, mas na verdade não é uma condição teórica para o Proudhon. Está dentro dessa dialética serial que ele prega, né? Esse processo de experimentar, de olhar, de ver a contradição, de fazer outra coisa, de refazer de novo, entende? Está dentro desse processo de dialética, onde o erro é um acerto, o acerto é um erro, depende da situação. Por isso que o Marx chamava ele de pequeno burguês, porque para o Proudhon não havia nada de definitivo, nada de absoluto. Então, por exemplo, os anarquistas, tradicionalmente, a partir de um certo período, são contra as eleições, né? São contra participar das eleições. Mas, eventualmente, um grupo de anarquistas participou da eleição no Canadá, elegendo o tal rinoceronte. Tá, elegendo o tal rinoceronte lá, né? Fizeram... eles resolveram usar taticamente o processo eleitoral. Não para eleger como representação, né? Mas lutaram para que pudesse ter candidaturas avulsas, né? E essas candidaturas avulsas serviam não para você fazer um processo de eleição pessoal, mas para você denunciar o próprio processo. Então, eles fizeram isso. Depois eles acabaram avaliando que eles tinham errado nisso. Mas não tem problema. Muitas vezes as pessoas... Para o Proudhon isso não tem problema, entendeu? Porque o Proudhon acha que essas experiências fazem parte do processo de eterno aprendizado do ser humano. Nesse sentido, eu sou um pouco proudhoniano também, embora não seja igual a ele. Enfim. Depois nós vamos ter uma outra ruptura entre... Se nesse momento aí da discussão dialética já há uma ruptura por causa das consequências dessa dialética, porque muitas vezes a gente estuda dialética, mas estuda separado do mundo real, né? Separado do que isso implicou. Mas, por exemplo, o Marx via a burguesia internacional, o Proudhon também, todos eles, né? Marx, Proudhon, Stirner, Feuerbach, todo mundo, via o processo burguês como um processo internacional. Leia-se internacional, Europa, né? Porque se você pensar no mundo colonial, né, ou no mundo indígena, né, ou no mundo africano, antes da colonização, você não vai ver esse capitalismo aí, você vai ver outra coisa, né? Tem até um estudo interessante que vocês podem, do Homi Bhabha, o Bhabha Homi, e do grupo dele lá na Índia, sobre como é que o capitalismo chega na Índia, se fazendo de moderno e tal, e inclusive o Marx tem um texto apoiando a invasão inglesa na Índia, né? Apoiando não, dizendo, vai ser melhor, vai acabar com as castas, vai ter desenvolvimento, tal. Né? No fundo, apoiando, achando que era um mal que vinha para bem, né? Digamos, nesses termos. Porque é demais falar que o Marx apoiava, né? É demais. Mas ele dizia isso. Mas aí os atuais analistas decoloniais, né? Que começa lá na Índia, vão mostrar que a fome na Índia só se inicia com o capital, com a entrada do capital, com a entrada dos ingleses. Os indianos não conheciam a fome antes disso. Enfim, tá. Então, essa ideia de uma burguesia internacional traz também a ideia de um proletariado unido internacionalmente, leia-se Europa, internacional aí Europa.
né? E é montado, proposto por Marx e por Engels, a primeira internacional. Nesse momento, só participavam da primeira internacional comunista, ou a primeira internacional dos trabalhadores, o Proudhon, o pessoal do Proudhon, os proudhonianos. O Proudhon vai morrer em 1860, fica Herbert representando os proudhonianos, e os marxistas. Nesse momento, o Bakunin tinha acabado de sair lá da Rússia, fugir da prisão, e estava, se eu não me engano, em Imers. E depois montou um grupo revolucionário. E, em seguida, considerou que o Marx e o Proudhon estavam certo e foi para a Internacional. Na Internacional, nós tínhamos, então, a reedição dos problemas. Nessa altura, o Proudhon já tinha morrido, né? E o Stirner também. Qual que era a reedição do problema? Bom, essa Internacional vai ser um partido dos trabalhadores? Vai agir como um partido? Ou a Internacional vai ser um lugar onde os trabalhadores lutam em conjunto e decidem em conjunto, né, as suas lutas contra o capital? São coisas diferentes. Uma almeja a tomada do poder e a outra almeja a organização da autoprodução e do autogoverno. Mas isso tinha a ver com a ideia de dialética, né? O que o Marx pensava? Se a burguesia internacional e o proletário foi internacional, e o proletário dá um golpe mundial contra a burguesia a partir da Internacional dos Trabalhadores, era preciso montar essa internacional para poder fazer isso. E para poder fazer isso, era preciso também ter a força do Partido Revolucionário dentro da organização. E o Partido Revolucionário dentro da organização, ele tinha por função inibir os considerados problemas, os rebeldes. E assim, o Bakunin vai ser expulso. O mal acabou de entrar, o Bakunin vai ser expulso da Internacional, e ele monta a Internacional de Imers. O que tinha por trás dessa discussão? Veja, o Bakunin se coloca contra a ideia de que os trabalhadores, em algum momento, apoiassem qualquer partido político para tomada de poder ou não, ou para mudanças, pequenas mudanças, reformas e assim por diante. E o Bakunin era contra, por exemplo, o sufrágio universal, que passou a ser uma reivindicação da Internacional dos Trabalhadores. Porque o Marx achava, e o Engels achava, os comunistas achavam, que a reforma do sistema burguês interessava aos trabalhadores enquanto espaço de atuação. E o Bakunin achava que era uma ilusão achar que a burguesia daria qualquer reforma que não a beneficiasse. E havia uma contradição, porque o argumento do Marx e dos comunistas era muito forte. Qual era o argumento? Que saída temos? No fundo, era essa. Que saída temos? Né? Então, a melhor saída é você ter um regime democrático, onde você possa lutar por interesses específicos ali, fazer algumas reformas, ao invés de fazer o que Bakunin queria, que era uma luta constante pelo fim do Estado e pela auto-organização da classe trabalhadora. A diferença ali não era só de tom,
era também de processo, de método. Lembra-se de que na dialética existia uma coisa chamada, isso é introduzido por Engels e por outros, que é o salto qualitativo. Quanto maior a quantidade de reformas, há um momento em que há um salto qualitativo que produz a ruptura. O Bakunin não acreditava nessa história de salto qualitativo. Para o Bakunin era o seguinte: cada reforma aceita pela burguesia, né, a burguesia só aceitaria se ela efetivamente fosse beneficiada com isso. Ora, o trabalhador, ao participar do sistema do Estado, né, o trabalhador passava a ser refém, ele próprio, do Estado. E, nesse sentido, ele dizia: você coloque um trabalhador no Estado, dê poder a um trabalhador, e depois de um ano, ele se transformará no pior dos burgueses, né? Em mais um tirano, igual a qualquer outro. Né? O poder do Estado, o poder concentrado, tem, como dizia Bakunin, como é que ele falava? Inebriava, né? Porque ele lhe dava a chance de você ser o iluminado, de você ser aquele que tinha as possibilidades e os instrumentos, os mecanismos de poder para realizar sua vontade. Toda vez que você permite a um ser humano qualquer, dizia Bakunin, essa possibilidade de realizar livremente a sua vontade, ele se torna um tirano. Ele vai se transformar num opressor. Não porque ele seja uma má pessoa, mas porque o poder, ele inebria, ele envaidece. E a gente volta a Rousseau, que o Rousseau dizia lá que a vida em sociedade transformava os homens, fazia as pessoas ficarem mais vaidosas, terem estáticas subterrâneas, não falarem os seus verdadeiros desejos, né? Mentirem, enganarem, porque elas dependiam das condições materiais de existência que a sociedade lhes dava. Então você vai criando um grau de dependências, e esse grau de dependências produz em você a subserviência, ou estratégias servis para conquistar objetivos pessoais pequenos, porque os grandes objetivos pessoais, como a liberdade pessoal, por exemplo, você já não considera ela como um objetivo. Então, esta era a grande contradição entre os bakuninistas, né, as táticas bakuninistas, que implicavam numa guerra total contra o Estado e o capital, e a visão marxista, que implicava em guerras de reformas pontuais, com o objetivo de tomada do poder amanhã. Por quê? Porque, para ele, lembra do processo dialético, das unidades dialéticas lá atrás, que compunham a tese e a antítese, o trabalhador não tinha nada a perder. Então, o trabalhador, ele era, segundo esse modelo, capaz de se auto-extinguir. Para o Bakunin, o trabalhador era um polo do capital. Ele era mais um dentro do processo do capital. O capital não existia sem o trabalho, mas o trabalho também não existia sem o capital. Então, era muito mais fácil o trabalhador ser corrompido nesse sentido, né, do que o trabalhador mudar a história, né, através de uma ruptura, onde ele passava, então, a perder. Porque, na medida que ele participasse do Estado e do poder, ele já tinha algo a perder, que era o seu próprio poder. Não é? Então, mas isso tem a ver com essa noção das unidades existentes no processo da dialética e das consequências dessa mudança de visão aqui ou acolá, né? Ou no processo dialético, onde tem as unidades antítese, tese e superação, ou num processo dialético onde você está sempre
num processo de constante antítese e síntese, antítese e tese, antítese e tese, antítese e tese. Né? E isso não termina. Mesmo a ideia de um anarquismo, por exemplo, o Bakunin, ele dizia o que é a anarquia. A anarquia, para ele, era uma coisa muito simples. Era a livre associação entre os indivíduos. Simples assim. Né? O problema dessa livre associação era o quê? Eram os instrumentos que amarravam todos os seres e que se avolumavam. Quanto mais o capital se desenvolvia e quanto mais se desenvolvia o Estado, mais se desenvolviam as dependências que impediam o livre pensamento e a livre manifestação. Por quê? Porque você ia acabar sendo punido de alguma maneira. Porque o Estado tinha os instrumentos de opressão e a sociedade também. E aí, então, começa um outro tipo de crítica que já foi feita lá por Stirner. A crítica à sociedade. Ora, não se tratava apenas de lutar contra o Estado ou com a derrubada do capital. Se tratava de mudar os termos em que nós nos associamos uns com os outros. Se você não mudar os termos dessa sociedade, pensava Bakunin, né, você vai repetir o Estado burguês. Você vai repetir as mesmas coisas. E o Bakunin fala isso nesse texto que eu mandei para vocês, que é Bakunin contra Marx, né? Ele vai mostrar isso, assim, olha, você vai acabar fazendo a reprodução de todo o sistema que você critica. Né? Porque o que está por trás do sistema que você critica é você não ser o sistema. Se você fosse o sistema, você não estava criticando o sistema. Compreende? Mas por quê? Porque um tipo de sociedade baseada em mérito, baseada em competição, baseada em disputa um com o outro, baseada em vaidades, baseada em exploração, não pode dar outra coisa senão um Estado opressor, ainda que revestido pela ideia de democracia. Né? Ou ainda que revestido pela ideia de bandeira revolucionária. Era assim que Bakunin criticava as ideias e as posições dos comunistas. Digo dos comunistas porque o Marx vai morrer, né? E o Bakunin vai viver um pouquinho mais que o Marx. Enfim. A disenção, a diferença entre anarquistas e comunistas começa, então, a ganhar uma feição teórica mais clara. Ora, não era só contra o sistema opressor do capital ou contra o sistema opressor do Estado. Era também contra o sistema opressor da sociedade. Era contra a cultura da sociedade. A nossa cultura de associação um com os outros. A nossa relação um com os outros. E é em nome dessa mudança dessas relações que os novos revolucionários anarquistas vão produzir o anarcocomportamentalismo. Né? Lucy Fabre, em 1871, ela... aliás, não sei se vocês sabem, que Lucy Fabre, na Comuna de Paris, ela foi que deu a bandeira negra como símbolo do anarquista. Né? Ela pegou a bandeira negra e saía, ela liderava
Ela foi a grande figura, a grande rebelde da Comuna de Paris, em 1871, 70, 71, e ela fez uma bandeira preta. Essa bandeira preta representava todos os mortos, todo o sofrimento, todas as dificuldades que as classes trabalhadoras, particularmente as mulheres, tinham numa sociedade machista e opressora. Então ela pegou essa bandeira preta e saiu, e uma multidão atrás, e a partir dali a bandeira preta passou a ser um símbolo dos anarquistas, né? Ainda não tinha o A dentro da bola, o A na bola. O que Lucy Fabre fez e dizia? Ela dizia o seguinte, Lucy Mitchell, ela dizia o seguinte: olha, não dá para você usar os mesmos instrumentos do opressor para libertar. A força não liberta. O uso da força contra o outro só produz mais dor, mais desgraça. E começa, então, a rediscutir o Goldwyn, né? Lá atrás. Que assim, não dá para você achar que a coerção é convencimento. Ninguém sai de uma cadeia depois de anos e anos presos e com coerção melhor do que entrou. Pode sair aprendendo que a melhor forma é fingir que está melhor, né? Porque senão ele volta para a cadeia de novo. Mas ninguém aprende com o seu opressor. Por que você vai ouvir alguém que te bate na cara o tempo todo? Não tem sentido para você. Ele não quer teu bem, ele não quer fazer bem, ele não quer te convencer. Né? Ele só quer, de fato, fazer com que você efetivamente faça o que ele quer. De forma geral, e para terminar esse bloco, a grande contradição entre comunistas e anarquistas começa, então, com a discussão do método. Essa discussão do método vai também dar em organizações concretas. O Marx com organizações mais fechadas e os comunistas com organizações mais abertas, que envolvem toda a população. Por exemplo, o mutualismo de Proudhon. Né? Proudhon montou um banco popular. Né? Era um banco onde os trabalhadores colocavam o seu dinheiro e emprestavam para outros trabalhadores que estavam mais fodidos. Né? Depois vai ter a feira de troca de tempo, né? A pessoa vai, isso aqui eu gastei tanto tempo, se troca por uma outra coisa que gasta tanto. Tem um monte de experiências muito diferentes em relação à troca das necessidades. A Leci precisa de uma coisa, eu preciso de outra, então o que eu tenho aqui, ela precisa, então vamos trocar aqui, eu e você, tá? O escambo. Essa é uma prática dos anarquistas. Por outro lado, a prática dos comunistas é a prática da organização para a luta pela tomada do poder. Esta organização dos anarquistas não era uma organização sem luta contra a opressão, não, era uma luta efetiva contra a opressão, só que era uma luta de outro porte, de outro nível, né? Diferente. Na verdade, os anarquistas não queriam o poder, eles queriam não ser governados, é diferente. Eles não queriam governar, porque na medida que eles não queriam ser governados, eles também não queriam governar. Então, o pressuposto de um anarquista é não querer governar e não querer ser governado. E aí produzir a livre negociação das diferenças entre as pessoas. Esse é o ponto que a gente termina hoje, e vocês podem falar o que vocês quiserem, e na discussão da semana que vem nós vamos ler o Proudhon.
né? Discutir um pouco. Aí agora você pode desligar, parar a gravação? Posso, eu vou parar então, tá, gente? Estou tentando achar aqui como é que eu faço isso. Ah, tá. Parar a gravação.